duas coisas diferentes. Deixa eu começar a conceituar aqui para vocês entenderem. Então, pensamento sistêmico é uma coisa, autoconstelação é outra. O que é o pensamento sistêmico? É quando a gente permeia a nossa vida, sempre levando em conta que tem algo além daquilo que a gente está vendo. Então, quando a Grace está colocando... Obrigada, Grace, pela participação. Eu já vou ler sua pergunta e a gente já responde. Só conceituar aqui para a gente entender o que é cada coisa, eu já chego na sua questão. Então, olha só. Quando a gente começa a aprender sobre constelação familiar, quando a gente se depara com... puxa, a constelação é algo maravilhoso, né? Ou a gente vai assistir uma sessão, ou a gente vai... passar por um atendimento mesmo, enfim, a gente fala, nossa, a constelação familiar é algo maravilhoso, realmente tem um potencial de transformar a minha vida, tem um potencial de transformar a vida de tantas pessoas, né? E a gente começa a querer aprender um pouquinho mais. E nesse momento que a gente começa a querer aprender um pouquinho mais, a gente começa a entender que as relações de causa e efeito da nossa vida, elas não são papum, né? Não é totalmente linear. Não é, às vezes, eu vou dar alguns exemplos bobos aqui para que a gente entenda. Por exemplo, não é só eu perdi o ônibus porque eu acordei atrasado e cheguei atrasado. Não, tem algo além disso. Peraí, tudo bem que eu acordei atrasado e cheguei atrasado. Sim, é um fato. Mas por que isso aconteceu? Existe algo por trás. Existe, por exemplo, um desejo meu de não gostar daquele destino para que eu vou pegar o ônibus, perdi o ônibus, né? Então, não tô afim de chegar ali onde eu vou chegar. Então, eu vou me sabotando de alguma forma, eu vou me provocando de alguma forma com que eu tenha consequências na minha vida a partir de ações minhas. Então, você não vai culpar o despertador que não te despertou. Você vai olhar para você e falar assim, poxa, por que eu... sei lá, coloquei o horário errado no despertador, ou porque tocou e eu não ouvi... Porque tem algo além. Então, você tá vendo? Não é papum, acordei atrasado, perdi o ônibus. Não, peraí, tem algo além, né? Por que eu acordei atrasado? Então, é um exemplo bem simples, mas pra gente entender que quando a gente começa a trabalhar, ou não só trabalhar, mas se envolver com a constelação familiar, a gente começa a se abrir para isso. Então, nunca mais, quando você perder um ônibus, você vai só pensar que você acordou atrasado. Você vai fazer, por que será que eu perdi a hora? Isso é pensamento sistêmico, isso é a gente permeando a nossa vida com, sabe, questionamentos além dos que a gente consegue ver no dia a dia, com o que a gente consegue ver, eu brinco de falar de olhos nus, né? Tá bom, o que é agora autoconstelação, diferente do pensamento sistêmico? É eu poder usar o pensamento sistêmico, ou seja, eu poder... transformar este pensamento que eu tenho e que me questiona o tempo todo. O tempo todo eu fico me questionando. Por que eu acordei atrasado? Por que eu, sei lá, não me dou bem com a minha irmã? Por que eu não me dou bem com a minha mãe? Eu tento falar uma coisa, eu falo A, ela entende B. Por que essas coisas acontecem? Então, esse é o pensamento sistêmico e é você poder usar esse pensamento sistêmico para te dar respostas. Então, a autoconstelação é uma constelação que você aplica em você mesma. Quando você faz esse movimento de você aplicar em você mesma, você começa a enxergar possíveis respostas. Deu para entender e ficar claro o que é a diferença, né, do pensamento sistêmico e da autoconstelação? Porque é aquilo, né? Autoconstelação não é tudo. Não é tudo que eu paro e penso e sinto, isso é autoconstelação. Não. Eu me constelei. Não. Isso é pensamento sistêmico. A autoconstelação é um momento em que eu vou me dedicar para começar a abrir essas perguntas, para começar a entender um pouco mais profundamente, talvez, quem sabe, encontrar algumas respostas. A Grace escreveu aqui, ó, como pergunta, né? Eu falei que eu ia voltar e ler, ó. Ela falou, Ju, eu me sinto meio burra quando eu faço autoconstelação, parece que eu não consigo ver. Grace, tem algumas talvez respostas para isso que você está dizendo, que é o seguinte, uma talvez seja como esse pensamento sistêmico que eu estava explicando, ele permeia você. Ou seja, às vezes a gente tem essa ânsia de querer ver logo uma resposta e a gente não deixa a pergunta fazer efeito em nós.
Então, vou voltar no exemplo bobinho de que eu perdi o ônibus porque eu acordei atrasada. Quando eu faço essa pergunta, peraí, por que eu perdi a hora? Se a minha resposta for muito rápida, porque o despertador não tocou, porque eu coloquei o horário errado, me confundi, em vez de colocar AM, coloquei PM lá no despertador. Ou mesmo uma resposta assim, tipo, porque eu tô brava com meu chefe e eu sei que hoje eu teria que enfrentar uma situação e que aí eu não tô afim de enfrentar essa situação. Se você já vai tendo logo internamente algumas respostas, é mais difícil de você fazer uma autoconstelação. Então requer um exercício mesmo de você se colocar num lugar vazio. Fazer a pergunta sem esperar a resposta, mesmo. E quando eu falo isso, né, às vezes você fala, tá bom, eu tô fazendo isso, mas às vezes não é natural. Quando eu falo isso pra vocês conseguem perceber? Por exemplo, eu falei do exercício bobinho do ônibus. Um exemplo que não é tão bobinho assim. Por que esse relacionamento não deu certo? Né? Eu tenho um relacionamento, queria que o relacionamento desse certo e por uma razão qualquer, não sei qual, aquele relacionamento acabou. E você tá às vezes num processo de luto, de término, de encerramento. E aí você olha para aquilo e fala, gente, por que não deu certo? Quando você tá muito imersa ainda num processo de luto, de perda, você automaticamente vai procurando uma resposta. Às vezes, se você tem um perfil que se responsabiliza muito pelas coisas, você acha a resposta em você. Porque eu não sou, sei lá, magro o suficiente, gordo o suficiente, bonito o suficiente, ou porque eu não sou inteligente o suficiente, porque ele quer uma pessoa assim e eu sou assado. Você já vai trazendo a culpa, digamos, para você, você vai se responsabilizando. Se você tem um perfil de conseguir achar que o problema tá no outro, você vai falar, também porque ele é um mulherengo, porque ele não sei o quê, porque ele não presta, porque parará. Se você acha que o problema é com você, você fala, porque eu tenho o dedo podre. Se você tá dentro de um processo, é mais difícil você fazer a pergunta e não automaticamente responder. Porque o exercício da autoconstelação é a gente se permear pelo pensamento sistêmico, mas a gente não responder ainda. Então, quando a gente não consegue, a gente já começa a responder, o que a gente faz? A gente fica perdida na direção. Então, talvez, por isso que eu falei, talvez seja isso, porque você pode colocar a questão e aí você tem algumas hipóteses na sua cabeça, mas são todas hipóteses racionais, né? Porque eu tenho dedo podre, porque eu, sei lá, não sou inteligente o suficiente, porque eu não sou bonita o suficiente, porque eu escolhi o homem errado, porque ele não é mulherengo, não sei, né? Mas você vai já na sua cabeça, antes da sessão, você já cria essas respostas. E aí é como se você tivesse, eu tô com os bonequinhos aqui, é como se você tivesse assim, será que a resposta é A, B, C ou D? E aí você se coloca pra olhar pros 4 bonequinhos aqui, o laranja tá escondido. Vou fazer assim. Você se coloca pra olhar e fala, qual deles? A, B, C ou D? A, B, C ou D? A, B, C ou D? Você entrou num processo racional. Você não tá numa constelação. Aí a gente fica assim, peraí, eu não tô conseguindo ver a resposta. Porque você já criou respostas pra você. Então o que você precisa fazer? Jogar isso fora. Começar de novo. Por que aquele relacionamento não deu certo? Eu vou olhar para a questão. Esta é a questão. Mas a questão é a resposta de por que não deu certo? A questão é, vou olhar para ele, pro rapaz com quem o relacionamento não deu certo? Não sei, ainda não sei nada. Eu só tô olhando para uma pergunta que eu tenho, por que esse relacionamento não deu certo? Então eu escolho alguém para ser eu e alguém para ser a questão. Aí eu começo a olhar. Aí o que eu faço? Eu vou abrindo o leque. E aí quando eu abro o leque, eu não abro o leque racionalmente. Eu tenho que, figurativamente, é como se eu tivesse até esse
Esse planner que eu tenho aqui, ele é bom pra isso, porque ele é grande, ó. Figurativamente, eu tenho isso, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho isso daqui embaixo de mim, que é a base da constelação familiar. Ó, tem bastante conteúdo aí, por isso que eu falei, figurativamente, esse planner é bom, porque ele é grande. Eu tenho as bases da constelação e eu tenho um exercício aqui em cima. Então, eu só vou encontrar a resposta se eu tenho aqui embaixo de mim as bases. Eu conheço sobre constelação familiar. Você, no seu perfil, é Grace Consteladora, então imagino que você conheça as bases. Então, se você conhece sobre constelação familiar, quando você se coloca para olhar, e eu fiz um exercício aqui super figurado, né? Que é tipo, ó, eu tenho uma base aqui que vai me ajudar a enxergar a resposta, mas ainda não sei a resposta. Então, vamos lá. Eu estava falando no começo do pensamento sistêmico, a minha vida é permeada por esse pensamento, e aí eu posso parar e falar, então tá bom, então eu vou olhar com isso com mais calma. Tá, quando eu vou olhar para isso com mais calma, eu tenho um momento, uma organização ali para eu olhar para aquilo com mais calma. Se eu me organizo de verdade, vou agendar um horário comigo mesma, vou me debruçar sobre aquilo, vou colocar os bonecos aqui, ou vou fazer uma visualização, não importa o método, mas assim, eu vou me entregar para este processo, eu tô colocando uma energia ali. E a energia que eu tenho de solução, ela é na mesma proporção, é a troca, é o equilíbrio de troca mesmo, né? Como a gente trabalha. Então, nesta troca, eu posso ter resultados tão expressivos quanto os resultados de uma sessão paga com uma consteladora. Posso ter mesmo, né? Depende da minha entrega. Beijo, gente. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.